Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Palmeiras para a especulação de que Arthur, ex-volante do Grêmio, interessa. O Palmeiras vem patinando no Brasileiro, vem se enroscando, precisa dessa vitória contra o Vasco para sair desses 40 e pouco pontos, 48 que não chega a 50 nunca, para bater 51. Então tem a últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Arthur pode mesmo jogar no Palmeiras, volante de 32 anos de idade, que já foi da seleção brasileira e discute os últimos detalhes para rescindir seu contrato com a Juventus, onde tem mais um ano de vínculo. O Arthur foi especulado por uma mídia palmeirense como possível reforço alviverde. De acordo com essa mídia, que erra muito mais do que acerta, Arthur e Palmeiras estariam conversando para tentar um acordo assim que ele deixar a Juventus. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante do departamento de futebol do Palmeiras. Ela contou que o Arthur havia sido sugerido algumas semanas atrás, mas o nome não causou grande empolgação e que não há, nesse momento, nenhuma movimentação. O Palmeiras segue batendo na tecla de que não pense em trazer reforços nessa janela de transferências. O único objetivo era a contratação do Danilo, que acabou não sendo liberado pelo Botafogo, apesar da proposta de 30 milhões de euros. Hoje, o principal objetivo do Palmeiras é passar de fase contra o Cerro Porteño, partida no Paraguai, para que o Verdão siga vivo em 3 competições: Copa do Brasil, quarta de final contra o Santos, quartas de final, Libertadores da América, com um adversário ainda desconhecido, se passar pelo Cerro Porteño, além do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda é líder. Só para completar sobre o Arthur, volante que deixou o Grêmio no pouco antes da Copa do Mundo e que tinha negociações com o Corinthians. Grande problema, ou os grandes problemas na negociação com o Timão: o primeiro deles, o transfer ban que impede o Corinthians de registrar novos atletas; o segundo, a pedida de 100 milhões de reais num contrato de 3 temporadas. Isso equivale a dizer que o Arthur queria 2,5 milhões de reais por mês, algo que nem o Corinthians, nem nenhum outro clube deve pagar nesse momento para o Arthur. Você contrataria o ex-volante da seleção e do Barcelona? Ele é uma boa opção no mercado? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fazer uma live por volta de 6 e pouco? Espero vocês por aqui, beleza? Tchau, tchau. O Palmeiras vem patinando no Brasileiro, vem se enroscando, precisa dessa vitória contra o Vasco para sair desses 40 e pouco pontos, 48 que não chega a 50 nunca, para bater 50 e ficar mais tranquilo com relação à liderança aí do Campeonato Brasileiro. Então, jogo importante, e você vai ser nosso convidado lá no camarote da M7 para assistir o jogo, tá legal? Então, as opções que o Abel tinha hoje no banco e usou, né? Usou as 5 opções. O Abel fez substituições hoje, importante a gente destacar também, para que o Palmeiras pudesse se defender melhor, né? O Giai entrou no lugar do Alan, aí sim ali como ala, entrou pelo lado para ajudar na marcação. O Pacheco também entrou no lugar do Arias, porque o Arias hoje era um jogador de meio de campo que entrou para compor ali com o Marlon e com o Martins. Emi Martins, que entrou no lugar do Evangelista, fez uma grande partida também. Mas nas quartas de final a gente tem de volta o Andréas já também, né? Que foi expulso aquele absurdo lá. Foi expulso e agora já cumpriu. Nas quartas de final a gente tem o Andréas, que é um belo do reforço para jogar em casa. Então vamos ver amanhã quem que é o adversário. Jogar em casa para caminhar aí a sua classificação para a semifinal da Libertadores. Tá chegando de novo, hein, gente? Tá pertinho já. O Palmeiras pode chegar à semifinal e aí pega Fluminense ou Platense. Quer dizer, é um caminho que não tá tão complicado, não. Palmeiras pode sim bater na final de novo. Já foi o ano passado, acabou tendo dificuldade, mas é uma nova oportunidade para bater na final de novo. E dessa vez vai ser no Uruguai, né? O Uruguai que nós já ganhamos lá. Então entrou o Giai por ali, entrou o Emi Martins no lugar do Evangelista para dar uma segurada ali no meio de campo também. Mudou o meio de campo para ajudar o Marlon. Pacheco entrou no lugar do Arias, então ficou Pacheco, Marlon e Martins. E na frente o Maurício, que quase faz aquele gol, né? O Maurício entrou, o Flaco deu a bola. Sabe o que aconteceu? Ela escapou um pouquinho do pé esquerdo do Maurício, né? O Maurício ia finalizar, mas ela abriu um pouquinho. A hora que ele foi bater, pegou mal na bola e ela foi, mas foi uma grande oportunidade do Maurício, que eu não sei, Abel, por que o Maurício não tá jogando esse time. O Abel tá estranho esse ano, viu? Tô achando o Abel estranho, porque o Tigrinho gritou lá que não tava jogando, entrou no time, mesmo não jogando bem. Mesmo não jogando bem, o Tigrinho gritou, o Abel falou que no grito não vai, mas foi. Aí o Maurício, que depois da Copa, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do Palmeiras, fez 5 gols depois da Copa, não joga mais. Pelo menos entrou hoje, né? Pelo menos entrou e a substituição foi perfeita. Sai o Tigrinho, empurra o Flaco mais à frente, coloca o Maurício ali para jogar.
O Maurício só não conseguiu jogar hoje, só teve essa oportunidade, porque a bola estava passando toda hora por cima da cabeça do Maurício. A bola não vinha no chão para ele jogar. E como eu disse também, o campo muito encharcado estava dificultando quem queria jogar, né? Um jogador técnico como o Maurício. Então o Maurício não teve uma grande participação, entrou, só teve essa oportunidade, porque quando ele entrou era só balão, né? Só bola longa, só aquela esticada lá de trás, ou do Carlos Miguel, ou do Gustavo Gomes, ou do próprio Barbosa, a bola não vinha no chão de jeito nenhum. E aí dificultou para um jogador que tem essa capacidade, e o perfil do Maurício também, não é dele. Não é dele essa bola por cima, até porque não tem nem estatura para isso, e teve mais dificuldade no jogo. Mas é um jogador que, se o Tigrinho não evoluir logo e rápido, né? Agora, quartas de final, a gente falou aqui, é só lá em setembro, 8 e 10 de setembro, até lá, não é possível, né, gente? Não é possível que a gente não vai ter um Tigrinho numa melhor condição. Não é possível que o Paulinho, vamos lembrar do Paulinho de novo? É porque a gente ganha, às vezes esquece, né? Mas a gente tem um Paulinho se recuperando que precisa também ter condição de jogo lá em setembro, né? Lá em setembro. Então é Paulinho, é Vitor Roque no melhor momento, o Arias já evoluiu, o Piquerez já evoluiu. Acho que o Palmeiras, aos pouquinhos, o Abel vai encontrando um caminho de novo. Não é o Abel, é essa boleirada, né? Na verdade, o esquema pouco importa se você tiver os caras que cumprem as funções dentro de campo. Se o Palmeiras, os jogadores que estão lá, estiverem jogando bem, estiverem num momento melhor do que muitos não estão hoje, aí facilita, né? Você pode botar 3 zagueiros com 2 alas, o Palmeiras está com dificuldade na ala do lado direito, é verdade, né? Ter que improvisar o menino Alan ali pelo lado é um problema, é uma dificuldade, mas se os caras se entregarem como teve hoje uma entrega, por causa da Libertadores, e tem que ser assim, o negócio funciona. Mas funciona. O jogo era mais complicado, né? Aí o Cerro Porteño diminui o campo, deixa mais estreito o campo, não tem problema nenhum. Tem que ir lá e fazer o resultado da mesma forma. O Palmeiras conseguiu jogar com o campo mais estreito e acabou quase se complicando aqui. Aquela expulsão do Andrés trouxe mais dificuldade para o jogo, mesmo assim o Flaco fez o gol do céu da frente, aí o Carlos Miguel não colaborou, né? Mas hoje teve bem também, né? Vocês viram que assim, ficou uma dúvida em relação aos últimos jogos, mas falha mesmo do Carlos Miguel. A gente tem que lembrar do Galo, do Atlético, que aliás comprometeu o resultado final, tá aí o Carlos Miguel, e teve também agora a falha contra o Cerro Porteño. Falhou e tinha que se recuperar. Hoje já foi uma atuação mais segura, não comprometeu, e quando precisou, quando teve 2 finalizações ali, uma do Verratti, a última foi do Verratti, né? Que a bola bate no Piquerez, sobra dentro da área para o Verratti, ele finaliza e o Carlos Miguel pega, faz uma boa defesa. E a outra foi do Torres também, né? O Torres finaliza, segundo tempo. Foi um momento de maior pressão. O Abel fez as substituições para se defender, o Cerro fez substituições para empurrar mais o time para o seu campo defensivo, e aí teve essas 2 oportunidades que o Carlos Miguel apareceu bem. Então, assim, foi importante, e é importante que ele vai pegando de novo a confiança. O Carlos Miguel é um goleiro que tem pouca experiência, gente. Ele não tem 100 jogos como titular profissionalmente. Então, essa oscilação faz parte do amadurecimento dele, de pegar experiência, pegar rodagem. O que ele não pode é comprometer o time em momentos importantes, né? Essa falha da Libertadores ele recuperou. Foi lá jogar no Paraguai, jogou uma partida sem erros e classificou o time assim como ele tinha falado que ia classificar. E aí tá tudo certo. Agora o que ele precisa é disso, voltar a ter confiança. Ele estava tão sem confiança, as pessoas estavam tão sem confiança, que quando a bola ia na direção do gol, até o narrador estava desconfiado ali do Carlos Miguel, o Prieto, né? O Prieto dava até o Carlos Miguel vai. E aí o Carlos Miguel foi seguro. E tomara que ele agora realmente tenha mais tranquilidade para seguir, porque é importantíssimo, né? O goleiro é importante. E a gente sabe que hoje, esse ano, nessa temporada, o Palmeiras não tem substituto ali para brigar com o Carlos Miguel. Não tem nenhuma sombra. Isso é ruim. O Carlos Miguel hoje é o goleiro titular, e quem é que joga se ele não está bem como não estava? Não tem ninguém. O Lomba, já com 39 anos aí, não está brigando por titularidade. Ele é um goleiro que, numa emergência, Carlos Miguel tomou o 3º amarelo, Carlos Miguel foi para a seleção, entra o Lomba, mas não é sombra, não está disputando posição. E o menino Kaique também não está disputando posição. Então isso é ruim, porque o goleiro fica muito à vontade e sabe que não tem nenhuma sombra ali, ninguém para disputar essa posição com ele. Eu acho que o Palmeiras precisa ter um goleiro mais experiente, mais jovem, que possa realmente disputar a posição com o Carlos Miguel. Já se falou do Grando, lembra? Do Gabriel Grando, aquele menino do Grêmio. Isso é um bom goleiro, deve ter aqui uns 27 anos, quase a idade do Carlos Miguel também, e é um bom menino para estar por ali, esse com capacidade de, se der uma vacilo, assumir ali a titularidade. Então eu acho que o Palmeiras precisa se mexer, sem fazer um grande investimento, porque já fez no Carlos Miguel,
mas buscar um nome que pelo menos possa brigar pela titularidade ali com o Carlos Miguel. Hoje isso não acontece. Hoje isso não acontece, isso não é bom, tá? Mas enfim, a gente viu uma classificação importante.